Graças a Deus. Muito bom estar na casa de Deus, poder adorar a Deus e ouvir da sua palavra. Você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21. Pode, fique à vontade. É o senhor que manda. Tá. Evangelho de João, capítulo de número 21. Vamos ler a partir do versículo 25. Aleluia. Vamos ficar de pé para nós lermos esse texto. É um dos textos mais lindos dos evangelhos. É apenas um trecho pequeno, mas expressa toda a grandeza do nosso Jesus. Diz assim o versículo 25. Obrigado. Diz assim o versículo 25: E há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Ok? Pode tomar o seu assento. Queridos, Jesus foi o maior homem que já viveu. O ministério de Jesus foi maior que os dos anjos, maior que os dos profetas. Jesus foi o maior homem que já viveu, sem sombra de dúvidas. Quando nós falamos de Jesus, dissertamos Jesus, logo nós ligamos a sua deidade, sua santidade, logo nós ligamos que é o Filho de Deus. Mas Jesus existe muito antes da criação do mundo. Jesus já gozava de uma vida ao lado de seu Pai. Mas o que torna um homem muito grande? Qual é a grandeza que se mede do homem? Porque partindo de um pressuposto que Jesus se fez igual a nós, se submeteu em forma humana e passou por todos os estágios da vida humana, como diz o texto de Filipenses, ele deixou de ser como Deus, deixou de usar a sua usurpação celestial e se entregou até a morte de cruz. Nós podemos entender que ele passa por todos os estágios da vida humana. Ele foi gerado em um útero, ele nasceu, ele teve infância, adolescência, a fase adulta e, segundo alguns, a partir dos seus 30 anos ele começa a exercer o seu ministério. Mas se partimos de uma ideia de que Jesus então realmente foi o maior homem que já existiu, nós precisaríamos talvez pensarmos sobre a partir de que ponto podemos medir a grandeza de um homem. Ou seja, nós sabemos que um grande homem hoje, talvez você me diria: ora Marcos, um grande homem é um homem de grandes poderes aquisitivos. Outros poderiam dizer: olha, um grande homem é um homem político, é um homem influente. Outros poderiam me dizer: olha, um grande homem é um homem que reúne milhares e milhares de seguidores. Alguns dizem que a grandeza de um homem ela pode ser medida pelo legado em que ele deixa após a sua morte, pelas vidas que ele influencia após a sua morte. Quando ele não está mais ali, mas o seu legado continua influenciando pessoas. E partindo desse pressuposto, Jesus é o maior homem que já viveu, pois, sem sua presença real, corpórea, continua influenciando a vida de milhões de pessoas todos os dias. Então isso faz com que Jesus seja maior que Alexandre o Grande, maior que Napoleão Bonaparte, maior que Adolf Hitler, maior que Stalin, maior que todos os outros grandes governantes que já existiram, maior que todos os grandes guerrilheiros que já existiram. Jesus continua influenciando a vida das pessoas. Mas a influência de Jesus na vida das pessoas é tão grande que, se parássemos para reunirmos todos os políticos, todos os reis que já existiram na história da humanidade, todos os parlamentos, se reunissem todos e resolvessem influenciar a humanidade, não conseguiriam influenciar a humanidade na mesma proporção que Jesus influenciou. Por quê? Porque Jesus foi o maior homem que já viveu, pois o seu poder de influência era muito grande e se perpetua até os dias de hoje. Pois bem,
Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, aproximadamente, após ser batizado nas águas por João Batista. Jesus foi batizado nas águas e passa por todo o crivo humano ministerial. Jesus foi batizado nas águas, conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e lá foi tentado por Satanás, e após Jesus ser tentado por Satanás, ele retorna do deserto e começa a instaurar uma base para a igreja primitiva. Preste bastante atenção. Após Jesus sair do deserto, Jesus começa a convocar os seus primeiros discípulos. Jesus começa a montar uma base do que seriam os líderes, do que seriam os pilares da igreja primitiva. Após Jesus convocar os seus discípulos, ainda nesse interim, ele começa a pregar. E a partir do momento que Jesus começa a pregar, as pessoas começam a se aglomerar em volta dele para ouvir a sua mensagem. Só que algo existia que era diferente em Jesus de todos os outros que já existiram. E o que era? Jesus era o próprio Deus, Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias. E de Jesus emanava toda a fonte de poder, autoridade para curar pessoas, expulsar demônios e libertar as pessoas que estavam presas ao jugo de Satanás. Então, quando Jesus começa a pregar, a sua mensagem começa a ecoar aos corações que precisavam ouvir a sua mensagem. E prestem bastante atenção, Jesus foi o maior pregador de toda a história. Por quê? Jesus conseguia unir grandeza e simplicidade nas suas mensagens. Jesus pregava o mesmo sermão e as pessoas mais indoutas, as pessoas mais leigas, as pessoas mais desfavorecidas de conhecimento e intelecto humano conseguiam entender perfeitamente o seu sermão. E se algum fariseu da época, dotado de conhecimento político, teológico, chegasse para ouvir o mesmo sermão, ficaria impressionado com tamanha sabedoria que Jesus estava pregando. Ora, Jesus conseguia unir no mesmo sermão grandeza e simplicidade, e fazia com que sua mensagem englobava todas as classes de pessoas que estavam ouvindo ele pregar. Porém, Jesus, em todo o seu ministério, não baseava-se apenas no poder da sua mensagem, na grande eloquência que tinha a sua oratória e o grande domínio textual, teológico que Jesus tinha. A mensagem de Jesus tinha algo a mais. E o que é que acontecia enquanto Jesus pregava? As pessoas sentiam necessidade de segui-lo. As pessoas sentiam necessidade de que ele entrasse dentro de suas casas. E enquanto Jesus estava pregando, ele tinha também poder para curar. E isso ficou muito marcado no ministério de Jesus, porque Jesus tinha poder para curar. E os seus 12 discípulos, que eram uma base da sua igreja, começa a aumentar o número de seguidores que andavam com Jesus, a ponto de Jesus ter que subdividir aqueles que estavam com ele. A grande multidão, os 12 discípulos, e dos 12 discípulos, outros 3 que eram muito próximos a ele, Pedro, Tiago e João. E dos outros 3, Jesus tinha mais um, que era aquele a quem ele amava, que era João, autor do texto que nós lemos aqui. João era próximo de Deus. Se vocês lerem os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, vocês vão ver uma exposição de Jesus completamente diferente da exposição de João. A exposição de João é uma exposição textual mais íntima, é uma exposição textual partindo de uma ótica de alguém que tinha relacionamento com Jesus. É tanto que João vai dizer, e lá ao pé da cruz estava aquele a quem Jesus amava. João disserta a crucificação com mais detalhes que todos os outros textos. João disserta a crucificação de Jesus. João disserta o número de pessoas que visualizaram a crucificação. João disserta o número de roupas que Jesus usava. Ele fala sobre como as pessoas rasgaram suas vestes, quem rasgou suas vestes, e a túnica, que era muito valiosa, tecida de alto a baixo. João conta com detalhes acerca do que fizeram também com a túnica de Jesus. Então, ou seja, João passa o evangelho de Jesus numa ótica muito mais íntima. João passa o evangelho de Jesus numa ótica muito mais estreita. E é por isso que levamos aqui e chegamos ao capítulo de número 21 e no versículo de número 25, que após João
começar a dissertar sobre Jesus, no versículo de número 25, ele finaliza dizendo: se nós colocássemos em livros tudo aquilo que Jesus tinha feito, não ia dar para colocar livro aqui na terra. Por quê? Porque Jesus havia feito muita coisa. Mas por que Jesus fez tanto? E a Bíblia cita apenas algumas porções. Ora, porque o intuito aqui da Bíblia Sagrada, principalmente nos Evangelhos, não é dizer o tanto que Jesus fez, mas é dizer e mostrar o poder que Ele tem para fazer. Como assim, pregador? A Bíblia não vai relatar tudo que Jesus curou, todas as pessoas que Jesus curou, mas ela vai dizer que Ele tinha poder para curar quem estava ferido. Ele tinha poder para curar quem estava precisando de uma cura. A Bíblia não vai dizer de todas as libertações que Jesus realizou, mas ela vai dizer que Ele tinha poder para libertar. A Bíblia não vai dizer sobre todos os demônios que Ele expulsou, mas ela vai dizer que Ele tinha autoridade para expulsar demônios. Ora, mas quem era este homem que realizava tantas coisas assim? Uma vez os discípulos estavam no barco e Jesus estava caminhando entre a tempestade, e Ele acalma o vento e a tempestade apenas com uma ordem imperativa, apenas com o som da sua voz, dizendo para os mares se acalmarem, para os ventos se aquietarem. E os discípulos que já caminhavam com Ele, já gozavam de uma princípio amizade, porque ainda estava no início do seu ministério, os discípulos começam a se perguntar entre si: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que nós estamos caminhando com Ele e parece que o seu poder não tem fim, parece que o seu poder não tem limite, porque tudo que Ele faz é grandioso, e quando nós pensamos que Ele fez tudo, Ele ainda tem muito mais para fazer. Agora entra no nosso barco, acalma o vento, acalma o mar. Quem é esse homem que tem todo o poder, que é uma fonte inesgotável de autoridade, que tem autoridade sobre os demônios, que tem autoridade sobre as pessoas, que tem autoridade sobre os poderes da natureza, que tem autoridade e poder para multiplicar? Quem é esse homem? E João começa a sintetizar tudo que Jesus fez e termina dizendo: se nós pudéssemos colocar em literaturas, pudéssemos escrever tudo que Jesus fez, não daria. Por quê? Porque existem duas razões para isso. Primeiro, Jesus fez. Olha para cá. Primeiro, Jesus fez. E quando Ele acaba de fazer, Ele continua fazendo até os dias de hoje. Aleluia. Por quê, pregador? Explica para mim. Como Jesus é uma fonte inesgotável, após o seu ministério, que Ele é crucificado, morto, ressuscita, se ascende aos céus, o ministério de Jesus passou por 3 fases. A primeira fase foi a fase da aparição, a segunda fase foi a fase do conhecimento, e a terceira fase, a fase da perseguição, que foi o último ano do seu ministério. Quando Ele passa pela fase da perseguição, Ele já começa a preparar os discípulos, dizendo: olha, eu irei partir. E os discípulos até indagam: mestre, se o Senhor for, quem é que vai fazer os sinais que o Senhor faz? Quem é que vai fazer? Os discípulos vão ficar preocupados. Jesus: olha, eu vou, mas eu vou enviar para vocês um Consolador. Então Jesus, quando Ele começa a anunciar sobre o Consolador para os discípulos, talvez de uma forma mais repetitiva na sua terceira fase do seu ministério, Ele já estava prevendo o Gólgota, Ele já estava prevendo a crucificação, Ele já estava vendo os cravos, Ele já estava vendo o patíbulo, Ele já estava vendo todas as fases da crucificação. Ele é crucificado e morto, e ao terceiro dia Ele ressuscita. E quando Ele ressuscita, que aparece para aquelas mulheres, se reúne, Ele faz questão que Pedro também fosse chamado na reunião de todos os discípulos, e Jesus fica mais um tempo com eles e depois se ascende aos céus. Mas após a sua ascensão aos céus, é que durante um tempo os relatos começam a serem escritos, e quem escreve mais sobre Jesus é Mateus, Marcos e João. Paulo começa a viver um ministério muito grandioso depois, mas os discípulos começam a escrever sobre Jesus durante um tempo, e é interessante que os seus irmãos Tiago e Judas não escrevem tanto acerca de Jesus,
Judas, quando vai escrever sua carta, ele já escreve inspirado na segunda carta de Pedro, quando ele começa a alertar a respeito das heresias que estavam entrando dentro da igreja primitiva. Mas João, ele escreve de uma forma tão íntima, de uma forma tão singular. João começa a escrever de uma forma tão autêntica, que ele narra coisas que ninguém mais estava narrando nos outros dois primeiros evangelhos. É bem saber que o evangelho de Lucas foi escrito muito depois, quando Lucas, um médico, ele vem para Israel e começa a escrever uma carta para Teófilo, para relatar tudo o que Jesus havia feito. Mas o que é que de tão grandioso João escreve, que ele começa a dizer que tudo que Jesus fez não conseguiríamos comportar em nenhum tipo de literatura? Por quê? É simples. Porque quando Jesus vem e ressuscita e se ascende aos céus, ele deixa 4 pilares para nós, que são bases do seu ministério e bases do cristianismo. Primeiro, a igreja. Segundo, o seu espírito. Terceiro, o seu nome. E quarto, a sua palavra. São 4 características basilares do ministério de Jesus. Por que primeiro a igreja? Porque uma das primeiras coisas que Jesus fez quando começou o seu ministério foi fundar os pilares da igreja primitiva, através da convocação dos seus discípulos. Uma das bases do cristianismo é a unidade, é a igreja. Quando Jesus começa a reunir os seus discípulos, ele não estava vendo apenas um momento do seu ministério, ele estava vendo pós seu ministério, quando ele se ascenderia aos céus. E ele começa a reunir os seus discípulos. E por que a igreja é tão importante no avanço do cristianismo? Por que a igreja é tão importante no avanço do evangelho de Cristo? Ora, nos dias que nós estamos vivendo nesse tempo moderno, nunca se falou tanto a respeito de ser desigrejado. Nunca se levantou tanto o testemunho e a bandeira de eu sou a minha própria igreja e eu não preciso ir a uma igreja para seguir a Bíblia. Eu não preciso ir a uma igreja para ser salvo. Ora, talvez você pode entender que isso é certo, mas quando nós começamos a analisar a Bíblia Sagrada, nós vemos a necessidade da congregação, nós vemos a necessidade de congregar, nós vemos a necessidade de um homem estar debaixo da autoridade de um líder, nós vemos a necessidade de nós estarmos em comunhão, porque se não fosse a unidade da igreja, o evangelho não seria espalhado com tanta frequência. Se não fosse a unidade da igreja, o evangelho não seria pregado a ponto de ter alcançado cada um de vocês aqui. Ora, uma das bases que Jesus deixou do legado do seu ministério é a igreja. Por que a igreja é tão importante? E por que a teoria do desigrejado? E por que essa teoria não me desce? Eu não consigo engolir essa ideia de que alguém que não frequenta uma igreja segue a Bíblia. Porque primeiro, a igreja do Senhor é como um corpo e todo mundo tem uma função dentro do corpo. Eu nunca vi um desigrejado ir para a praça pregar. Eu nunca vi um desigrejado fazer trabalho de libertação. Eu nunca vi um desigrejado discipular uma família que se converteu. Eu nunca vi um desigrejado fazer uma ação social que a igreja faz. Eu nunca vi um desigrejado da escola dominical. Eu nunca vi um desigrejado pregar a palavra para as famílias. Eu nunca vi um desigrejado ungir alguém e ordenar alguém para continuar o evangelho. Por quê? Porque a ideia de ser desigrejado é uma ideia satânica para parar o crescimento da igreja. Porque a igreja cresce a partir do coletivo. Porque se ser desigrejado fosse algo bom, Jesus não convocaria 12 discípulos para eles. Jesus precisava de 12 discípulos? Não, mas a igreja precisa da coletividade. A igreja precisa da unidade. Por quê? Porque todo mundo dentro da igreja tem uma função. E a pessoa que quer fazer tudo dentro da igreja, ele acaba fazendo tudo errado ou tudo mal feito. Pode reparar isso. É melhor você ter uma função dentro da igreja